E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, eu tinha feito um primeiro vídeo para vocês sobre os povos mesopotâmicos, retomando alguns conceitos que nós já tínhamos visto em sala de aula e adiantando o conteúdo aí, faltando apenas aí alguns povos para eu terminar de concluir o conteúdo com vocês, ok? Prometi esse vídeo para vocês, esse vídeo então tá indo, tô gravando ele agora para vocês e já vou colocar o link aqui do primeiro vídeo, caso vocês tenham perdido ou queiram reassistir para poder ter todo o conteúdo de uma só vez, dando uma bela de uma revisada no conteúdo, ok? Pois bem, nós estamos falando dos povos mesopotâmicos, e aí os povos mesopotâmicos que nós precisamos ver são os sumérios, os acádios, os babilônicos, os assírios, ok? Já falamos sobre os sumérios. Vamos falar então agora sobre os acádios, os babilônicos e os assírios. E depois nós falaremos sobre os hebreus, que também é um povo que compõe a região que nós chamamos de Crescente Fértil. Beleza, galera? Ótimo. Vamos lá. Rapidamente então, os acádios ou os acadianos, vai depender aí da nomenclatura, né? Os acádios, eles ficaram conhecidos principalmente, assim como os assírios, pela força militar, ok? Como principal líder militar, os acádios tiveram Sargão I como grande estrategista militar, como grande rei, grande governante, né? E são conhecidos, Sargão I é conhecido por ter enfrentado, ou por ter dominado os sumérios, os próprios sumérios que nós falamos na aula anterior, ok? Então, é importante dizer que os acádios conquistaram esses sumérios, conquistaram os povos sumérios, porém, em nenhum momento eles extinguiram os sumérios. Os sumérios não deixaram de existir por conta disso, muito menos a cultura suméria ou a influência dos sumérios, né? Seja na irrigação, como nós vimos na aula anterior, seja na escrita ou nas trocas comerciais, né? E na produção artística, que os sumérios foram também tão importantes aí e se destacaram, né? Como assim? O que aconteceu então? Se os acadianos venceram eles não deixaram de existir? Não. O que aconteceu foi uma troca cultural. Há uma certa influência cultural por parte dos sumérios sobre os povos acadianos, assim como também o inverso ocorre, né? Os acadianos acabam influenciando em certa medida também os próprios sumérios, ok, galera? Pois bem, esses aí são os acádios que acabaram então conquistando os sumérios. E como eu disse para vocês na aula anterior, o fato de um povo conquistar o outro não quer dizer que o povo conquistado deixou de existir. A região da Mesopotâmia, ela teve essa característica de constante conflito, e onde um povo uma hora dominava o outro, e esses povos estavam o tempo todo com trocas comerciais e culturais, né? Então, em alguns momentos eles eram rivais, inimigos, e em outros momentos eles conviviam até numa certa paz, podemos dizer assim, ok? Vamos falar agora então dos babilônicos. Olha só, sobre os babilônicos nós temos um pouquinho mais de informação do que os acádios. Os babilônicos, assim como os sumérios, talvez sejam os dois povos mais falados da Mesopotâmia. E por que eu vou usar o termo falados e não vou usar os termos mais importantes? Porque em se tratando de história, é complicado nós fazermos esse julgamento. Mais importante, menos importante, foi povos bons, foram ruins, foram cruéis, não foram, né? Há todo um contexto histórico que dá a importância deles para determinado olhar, né? Na historiografia ocidental, então aqui nós utilizamos, que nós estudamos, né? Historicamente falando, os historiadores deram mais ênfase aos sumérios e aos babilônicos. Aos sumérios, muito por conta da produção cultural, da invenção da escrita, né, dos canais de irrigação, de ter sido o primeiro ou o reino mais antigo a se constituir ali nessa região, ok? E os babilônicos, aí
Entre outros fatores, nós vamos citar o primeiro código de leis escrita, é um fato histórico muito marcante, muito importante, né, que é o Código de Hammurabi, que nós já vamos falar. Né? Os babilônicos também tiveram 2 impérios babilônicos, e eu comentei isso com vocês na aula anterior. Lembrando que o segundo império babilônico foi formado pelos caldeus. Okay? Logo, logo nós vamos falar mais um pouquinho dos caldeus. Pois bem, então a Babilônia, ou os babilônicos, tiveram 2 impérios. O primeiro império, que data mais ou menos de 1700 a.C. a 1513 a.C., é nesse primeiro império babilônico que nós temos a primeira fonte de leis, o primeiro código de leis escrito da história, pelo menos que nós temos informação, que é o Código de Hammurabi. O que dizia o Código de Hammurabi? Olha, prestem atenção. Código de Hammurabi, primeiro código de leis escrito. Escrito por quem? Pelo governante do Império Babilônico, Hammurabi. Ok, o que diz esse código? Ele é baseado na Lei do Talião. Lei do Talião. O que diz a Lei do Talião? A Lei do Talião diz basicamente o seguinte: nós podemos expressar esse código da seguinte forma: olho por olho e dente por dente. Aquilo que tu fez, tu vai receber em troca. Né? Quase como hoje seria uma noção de vingança, praticamente. Ah, não, se alguém te deu um soco, tu devolve um soco para ele, ok? Se alguém te roubou uma caneta, te roubou um lanche, te roubou alguma coisa, tu rouba a mesma coisa dele. Mas prestem atenção numa coisinha que faz a diferença no Código de Leis do Talião. Lembra que na aula anterior nós falamos das classes privilegiadas e das classes subalternas, ou seja, não privilegiadas? Então, há diferença. Por exemplo, se alguém de uma classe superior, de um estamento social privilegiado, comete um crime contra alguém de uma classe inferior, subalterna, por exemplo, um chefe militar assassina, né, vamos colocar um crime cruel, né, assassina o filho de um escravo. Pela lei do Talião, olho por olho, dente por dente, se nós fôssemos pensar só essa parte, o escravo teria direito de cometer o mesmo crime contra o chefe militar. Porém, não pode. Certo? Não pode por quê? Porque o olho por olho e dente por dente se dá em pessoas do mesmo estamento social, né? Da mesma classe social. Ok, galera? Então, fica aí a dica, certo? O crime cometido, ele é punido da mesma forma se a classe social a qual o criminoso pertence for a mesma daquele a qual sofreu o crime, beleza? E aí nós temos então, dentro do primeiro Império Babilônico, a criação do Código de Hammurabi, e que é um ponto importante. Depois disso, os babilônicos serão dominados, né, por outros povos ali da região, e mais ou menos pelo século 7 a.C., nós teremos a formação do Segundo Império Babilônico. Esse Segundo Império Babilônico será formado pelos caldeus. E por que esse império os caldeus vão formar esse Segundo Império Babilônico? Porque eles vão transformar a capital do império deles na cidade da Babilônia. Né? A Babilônia se tornará o centro administrativo dessa região. Pois bem, sabe onde que esse Segundo Império Babilônico é muito descrito, muito escrito, onde nós temos muita informação sobre eles? No Antigo Testamento, na Bíblia, fala bastante deles. Olha só, nesse Segundo Império Babilônico, nós vamos ter como principal governante Nabucodonosor e Nabucodonosor II. Okay? Esses dois governantes estão retratados na Bíblia. É nesse período que os hebreus serão cativos dos babilônicos. Já vamos falar sobre isso. Um pouquinho só. Já nós chegamos nos hebreus. E assim que nós chegarmos nos hebreus, eu falo para vocês sobre o cativeiro babilônico, né, onde o povo hebreu foi dominado, escravizado pelos babilônicos.
E aí, Nabucodonosor na Bíblia vai estar sendo retratado como um rei cruel, governante autoritário, né, que não acredita em Deus, que acredita em vários deuses. Temos que lembrar que os povos mesopotâmicos são todos politeístas. O único povo na antiguidade que não é politeísta, que é monoteísta, são os hebreus, e nós já vamos falar sobre isso de novo. Beleza. Nesse sentido, galera, ele é bem retratado dessa forma, porém não é só isso. Nabucodonosor, ele foi um grande governante. O segundo Império Babilônico é caracterizado pelo feito de grandes construções arquitetônicas, como templos religiosos, palácios e prédios administrativos. Entre os palácios, né, o mais conhecido de todos, inclusive é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, então patrimônio histórico cultural, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, então uma das 7 construções mais bonitas da antiguidade, foi construído na Babilônia, são os Jardins Suspensos da Babilônia. É um palácio muito elegante, muito bonito, né, com 3 ou 4 andares, e nos andares superiores, Nabucodonosor II, ele mandou trazer plantas e flores de diversas regiões do mundo apenas para satisfazer a sua amada esposa, né? E aí quando você olhava de longe, assim, quando você estava longe do palácio, você olhava de longe aquele palácio, o que você via? Você via os jardins e as plantas, e essas plantas dos jardins pareciam estar suspensos no ar. Por conta disso, ficou conhecido como os Jardins Suspensos da Babilônia. Ok? E por fim, já disse isso, só para encerrar, é nesse período que nós temos o cativeiro hebraico, onde os hebreus estão escravizados pelos babilônicos, e isso tudo está relatado na Bíblia. Ok, galera? Muito bem, esses foram os babilônicos. Fora os babilônicos, então, faltam os assírios e os hebreus. Vamos terminar esse vídeo rapidinho. Isso aí, galera. Olha só. Os assírios dominou a região da Mesopotâmia entre os séculos 9 e 7 a.C., né? Então, basicamente entre o primeiro e o segundo Império Babilônico, nós temos os assírios dominando aí esse território, ok? Vamos falar um pouquinho então desses assírios. Quem que eles eram? Eles foram considerados um dos maiores impérios da antiguidade. Eles desenvolveram as principais cidades, eram Assur, Nínive e Nimrud. Nínive e Assur. Assur era a capital e Nínive era aí uma das principais cidades, e é em Nínive que o Império Assírio vai construir a primeira biblioteca conhecida do mundo, da história, ok? A primeira biblioteca conhecida da história foi construída em Nínive, encontrado um acervo enorme. Entre esse acervo foi encontrado, por exemplo, mitos de criação do povo assírio, e entre esses mitos, 2 se destacam: o Enuma Elish e a epopeia de Gilgamesh. Esses mitos de criação assírios, galera, para vocês terem uma ideia, eles são relatos muito próximos dos mitos de criação da Bíblia, né? Tem relatos muito parecidos. E por que isso é importante? Porque são povos que conviveram, são povos que viveram mais ou menos na mesma época, né? Entre esses mitos tem, por exemplo, a relação lá do dilúvio, como não é a mesma narrativa da Bíblia, mas é muito próxima, ok? Só para a gente poder entender um pouco esse contexto cultural aí e religioso desses povos. Porém, os assírios, assim como os demais povos mesopotâmicos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Muito bem. E o que destaca os assírios, eu já disse isso no início do vídeo para vocês, é a questão militar. Eles tinham os armamentos mais avançados da época e tinham grandes exércitos, né? Eles se dedicavam mesmo à luta, às conquistas, e nesse sentido, né, nós temos várias obras de arte, relevo em paredes, em argila e tudo mais, representando as guerras assírias e os assírios como grandes guerreiros. Beleza, galera?
é isso aí, acabamos os povos mesopotâmicos, né? Mas não terminamos os povos do Crescente Fértil, certo? Vamos lá para um povo que, de certa forma, também tem origem na Mesopotâmia, mas vai se desenvolver em outra parte do Crescente Fértil e não na região entre o rio Tigres e Eufrates. Que povos são esses? Ora, são os hebreus. Vamos lá. Os hebreus, hoje nós chamamos eles de judeus, tá? Então, quando eu estou falando dos judeus, eu estou falando da história hebraica. Estou falando dos povos lá que são relatados na Bíblia, os personagens principais da Bíblia, né? Uma das principais, a principal fonte histórica desses povos é o Antigo Testamento. Então, aí a Bíblia é sagrada. Eu acredito que cada um tem aí na sua casa uma Bíblia, né? Então, caso vocês se interessem mais por esses povos, dá uma olhadinha lá na Bíblia, vai dar uma lida lá, não enquanto livro agora, enquanto livro histórico, enquanto fonte histórica. Tem algumas coisas que a gente pode questionar, como, por exemplo, os milagres, as aparições, né? A questão da ação divina e tudo mais. Porém, em termos de fonte histórica sobre os povos hebreus, a Bíblia Sagrada ela é uma fonte riquíssima, riquíssima, riquíssima sobre esses povos. Okay? Então, basicamente, os hebreus eles vão ter 3 organizações políticas nesse período. Primeiro são os patriarcas. E quando eu falo em patriarca, eu estou falando de Abraão, Isaac, Jacó, até Moisés. Okay? Os patriarcas, prestem atenção nesse termo, patriarcas, os pais da nação hebraica. Eram eles que governavam, eles que davam as ordens, eles eram, e na maioria, como diz o relato bíblico, eles tinham essa conexão com Deus, né? Deus dava ordem e eles cumpriam. Foi dessa forma que Abraão migrou da cidade de Ur com a sua parentela, com os seus familiares, com as pessoas próximas a ele, né? E migrou para Canaã, na região da atual Palestina, próximo ao Rio Jordão, né? Onde eles vão desenvolver ali a sociedade hebraica. Ok? Beleza. Vamos lembrar que nesse momento, então, eu tenho Abraão, tenho Jacó, seu filho, tem Isaac, o filho de Abraão, e Jacó, que é neto de Abraão, e que esses 3 aí vão ser os primeiros patriarcas e vão organizar uma sociedade ali na região de Canaã, na Palestina. São povos que tinham o hábito de migravam amando de Deus atrás da Terra Prometida, encontraram a Terra Prometida em Canaã, era a crença deles, e aí ali eles se desenvolveram. Tem um pequeno probleminha. Num determinado momento da história dos hebreus, eles passaram por um grande período de seca. E aí eles vão até o Egito, né? E aí lá no Egito, eles acabam sendo escravizados. Esse relato está na Bíblia, lá na história de José do Egito, né? José é um hebreu que é vendido como escravo para os egípcios. Ele cai nas graças do faraó, acaba se tornando um importante membro da elite egípcia, e os hebreus acabam indo para o Egito por conta dele. E quando troca o faraó e José morre, e aí os hebreus acabam sendo escravizados. Os hebreus escravizados, o que vai acontecer? Eles vão passar alguns séculos escravizados, e aí a promessa de Deus se fez para o hebreu de novo. Isso está lá em Êxodo, aparece um profeta para libertar o povo do Egito. Vocês já conhecem essa história, vocês conhecem a história de Moisés, que abre o Mar Vermelho para os hebreus passarem, e aí o mar se fecha e os egípcios acabam morrendo, não é? Muito bem, essa história relata aí a saída, a fuga. Êxodo é fuga, né? A fuga dos hebreus do Egito, tentando retornar para a Terra Prometida. A Terra Prometida é Canaã, ok? Beleza. Tem uma questão aí. Lembra que eu falei para vocês que tem 3 organizações políticas entre os povos hebreus? A primeira, os patriarcas, que vai mais ou menos até Moisés. Nesse período agora, quando eles estão se espalhando, quando eles estão fugindo do Egito e pelo deserto durante 40 anos até chegar em Canaã,
eles vão se organizar em tribos, basicamente 12 tribos, que segundo a tradição hebraica são as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, ok? Vamos lá então, né? 12 tribos hebraicas. Essas tribos eram governadas pelos juízes. Prestem atenção nessa parte. Então, eu tinha os governantes, os juízes. Juízes são chefes políticos e militares, que também julgavam e determinavam as leis de cada uma dessas tribos. Cada tribo vai ter o seu juiz, ok? Diferente dos juízes de hoje, esses juízes tinham poder político e militar. Um juiz que é muito conhecido, talvez vocês já tenham ouvido falar, tenham visto histórias bíblicas ou alguma coisa nesse sentido. Sansão, o do cabelão, sabe? Que Dalila, a esposa dele, cortou o cabelo dele e ele perde a força. Então, Sansão, que mata o leão com a mão. Esse cara é um juiz, beleza? Vamos lá, tá relatado no livro de Juízes. Tem Juízes 1 e Juízes 2. Ótimo. Por que se dá essa organização política? Quando eles retornam para a região da Palestina, a Palestina está de Canaã, ele tem outros povos lá, né? E esses povos estão naquelas terras e eles começam a lutar contra os hebreus, né? Justamente por conta da ocupação da terra. Pois bem, como que os hebreus vão vencer esses outros povos, certo? Os palestinos. Né? Vamos chamar de palestinos aqui, vocês vão lembrar. Vocês lembram da narrativa bíblica que fala de um gigante, o Golias? Não é? Lembram? Da catequese? Devem lembrar. Né? Ou do domingo... do domingo da escola bíblica dominical, enfim, de alguma se você é cristão católico ou cristão evangélico, né, em algum momento você já deve ter ouvido falar da luta entre Davi e Golias. Pois bem, Davi, ele é um dos grandes reis do império do reino hebreu, do reino judeu, ok? O primeiro rei, ou o principal rei da monarquia, desse governo que acaba se configurando após os conflitos dos juízes, né? A monarquia ela se fixa em Saul, e Saul vai escolher o seu sucessor, não necessariamente um filho dele, e Davi não era, né? Davi é escolhido, segundo a tradição hebraica, é escolhido por Deus, ungido por Deus para governar, e Saul passa o reino para Davi. Davi vai ser considerado um dos principais reis da monarquia hebraica, só que o ápice do governo da monarquia hebraica é com o filho de Davi, Salomão. Davi vai pacificar o reino, vai vencer Golias, vai vencer os seus adversários, e Salomão vai desenvolver a economia hebraica. Salomão vai construir o Templo de Salomão em Jerusalém, onde historicamente estaria guardada a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que é o sinal da aliança de Deus com o povo hebreu. Beleza? Aí tá. Salomão é considerado o rei mais justo e mais sábio da história hebraica. Depois de Salomão vem o filho dele, e o filho dele acaba não dando conta de manter a unidade do povo hebreu, e aí nós teremos uma divisão, o cisma hebraico, em dois reinos: o reino de Judá, com capital em Jerusalém, e o reino de Israel, com capital na Samaria. O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Pois bem, vamos lá. Feito essa divisão, esses dois reinos, nós vamos ter uma fragmentação dos povos hebreus em dois reinos. Esses reinos, de diferentes formas, serão dominados. Ok, galera? E aí nós temos, então, a dominação dos babilônicos, que eles vão dominar os hebreus, como eu disse para vocês. Nós teremos, então, o cativeiro hebraico sob o domínio dos babilônicos. E, nesse momento, nós temos a primeira diáspora hebraica. O que é a primeira diáspora? É a primeira vez que os povos hebreus, por conta de uma perseguição, por conta de conflitos,
eles acabam fugindo, se espalhando por diversos lugares do mundo. Eles não saem mais de forma organizada, como aconteceu lá no Êxodo com Moisés. Eles não têm mais um líder que dizem, não, vamos para lá, vamos fugir para tal terra, vamos escapar. Não, cada grupo, cada agrupamento de hebreus vai para um lado e se espalham pela Europa e pela região ali do Oriente Médio, acabam indo para partes da Europa, enfim. Eles acabam migrando para diversos lugares, beleza? Essa é a primeira diáspora. Depois disso, os povos hebreus serão dominados pelos persas, acabam tendo um tempo de governo autônomo, sem dominado por outros povos também, até que no ano 70 depois de Cristo, depois de Jesus aí, hein? Lembrando que entre esses povos nós vamos ter os romanos. Então, sob o domínio do Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, os romanos destroem Jerusalém, que é considerada a capital do povo judeu, né? do reino de Israel. E quando os romanos destroem Jerusalém, nós temos a segunda diáspora mais significativa que a primeira diáspora. E aí, de fato, os hebreus acabam fugindo da região como um todo. E aí nós vamos ter uma configuração de que os povos judeus vão ficar meio que sem um território para chamar de seu. Eles só vão voltar a ter um território, né, um estado com limites territoriais e tudo mais, com governo próprio, no ano de 1948. Ok? A ONU vai acabar determinando isso. Então, vejam só, né, quanto tempo os judeus ficaram sem uma terra para chamar de sua. O que caracteriza, então, o povo hebraico, nesse sentido, o povo judeu, depois da perda desse território, é a cultura, a tradição e, principalmente, a crença religiosa, que é o monoteísmo, a crença em um único Deus, Jeová, o Deus lá do Antigo Testamento. Ok, galera? Muito obrigado, é isso. Ficou um pouquinho mais longo, mas valeu. Até mais.